Fala aí, pessoal. Que é Outubro aqui na área e trazendo para vocês mais uma aula cabulosa sobre o medo. Isso mesmo. Hoje você vai aprender a lidar com o medo. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é que não tem como lidar com o desconhecido. Primeiro você precisa conhecer alguma coisa para posteriormente saber lidar com ela, tá bom? Então, não tem como falar o medo sem saber o que é o medo. Então, o que é o medo? O medo é um pensamento. E o pensamento é uma semente, automaticamente o medo é isso mesmo, um pensamento. E quando eu falo sobre o medo, o que é que te vem na cabeça? Vai? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou ler, tá? E vou responder. E se você quiser ter, né, um momento mais íntimo, pode puxar no off, que eu vou responder. Então, continuando. Continuando. Já tens uma semente, que é o medo. Então, se tem uma semente, obviamente que você precisa de terra para essa semente frutificar. Então, qual é a terra ideal? É o espaço vazio no seu cérebro. Essa é a terra ideal para o medo prosperar, para o medo crescer. Então, tem a semente, tem a terra. E qual que é o adubo? O adubo são os atos negativos. Isso mesmo, os atos negativos. Pensamentos negativos, comportamentos negativos, falas negativas e escritas negativas. Tudo isso são adubos para que a semente do medo germine. Tem a semente, tem a terra, tem o adubo. Então, qual que é o agrotóxico para você lutar contra isso? É aquilo que eu chamo de ações positivas de enfrentamento. Não dou conta, vai mesmo assim, não consigo, faz mesmo assim, anota uma frase topíssima. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Agora que você já conhece o medo, agora que você tem noção do que é, uma noção básica do que é o medo, agora vamos partir para o ataque. Como lidar com o medo? Primeiramente, tenho três pontos aqui para destacar como lidar o medo. O primeiro é o autoconhecimento. Você precisa conhecer a si mesmo e saber quais gatilhos mentais são acionados quando você está com medo. E para já existem três, tá bom? O gatilho antes, durante e pós. E você precisa conhecer quais esses gatilhos. Número dois, sempre que você tiver com medo, haja, porque ele só vem nas horas importantes, ele só vem na hora que você precisa fazer uma tarefa ou precisa fazer algo que vai te fazer crescer, que vai te fazer evoluir. E terceiro, Deus. Não tem como falar do medo sem falar de Deus, pois Ele é que dá essa coragem, essa ousadia para vencer o medo. E o código mais poderoso que eu conheço sobre o medo é: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, você tem que se sentir amado por Ele. Você já é amado, só que você não se sente amado por Ele por falta de quê? De intimidade. Por isso que você precisa se sentir amado por Ele para receber, para aceitar esse mesmo amor. Agora você já sabe como lidar com ele. E não tem como lidar com o medo se você não agir. Então, sempre que você tiver com medo, escolha lutar, não fugir. Quando você escolhe fugir, tem uma coisa no teu cérebro chamada estoque de medo. Ele armazena, ele vai acumulando cada vez que você foge. Esse mesmo armazém vai acumulando e acumulando, e com isso vem as consequências corporais. Você fica com ansiedade, você fica com estresse, você fica, né, a tremer o tempo todo, por exemplo. Tem várias consequências corporais. Então, instale uma coisa na sua cabeça: sempre que você sentir medo, você tem que agir. Aí vou te dar três pedras, né? Três pedras para você lutar contra o medo. A pedra número um: o medo jamais vai anular a minha vontade de vencer. Então, sempre que você tiver com medo, fale em voz alta e com uma postura ereta: medo, a minha vontade de vencer é maior e você não vai dominar isso. Segunda pedra: o medo te faz perder oportunidades. Você precisa falar para si mesmo: o medo vai me fazer perder esta oportunidade. Pedra número 3, você fala assim, ó: medo, eu sou Davi e com simplicidade eu vou te derrubar. E essas três pedras, esses três códigos eu peguei do Romário aí, eu peguei dele. Então, e funciona, cara, realmente funciona. E a prova disso é esse vídeo. Olha, estou fazendo o vídeo numa boa, cara. Tipo, yeah, man, não tenho medo nem nada. Tá sabendo? E outra coisa, sempre que você
tem algo, né? Tá com algo que é negativo no teu cérebro, você precisa falar no passado, eu tinha, porque quando você fala no presente, tem uma coisa em programação linguística chamado metamodelo, e você, quando fala isso no presente, você vai reforçando isso e isso vai te desmoralizando aos poucos. Então você precisa falar, eu tinha medo, eu tinha medo daquilo, eu tinha medo disso, eu tinha medo, tá, nunca no presente, tá? Porque se você falar isso, você vai reforçar isso. E não é isso que nós queremos enfrentar isso, queremos nos livrar disso, pois a liberdade é não ter medo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e se tiverem alguma dúvida, podem me puxar no ovo, eu vou responder todo mundo, tá? Beijinho. Se sintam amados por mim, pois o Pai